O estudo do Catecismo Romano, o Catecismo do Concílio de Trento. Siga-nos no nosso canal O Estudo do Catecismo Romano. Disse o Papa Bento XIV: a maior parte dos condenados às penas eternas padecem sua perpétua desgraça por ignorar os mistérios da fé. Iniciamos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Oração para os estudos, de Santo Tomás de Aquino. Infalível Criador, que dos tesouros da vossa sabedoria tiraste as hierarquias dos anjos, pondo-as com ordem admirável no céu, e que distribuístes o universo com encantadora harmonia, vós, que sois a verdadeira fonte da luz e o princípio supremo da sabedoria, difundi sobre as trevas da minha mente o raio do esplendor, removendo as duplas trevas em que nasci, o pecado e a ignorância. Vós, que tornaste fecunda a língua das crianças, tornai erudita a minha língua e espalhai sobre os meus lábios a vossa bênção. Concede-me a agudeza para entender, a capacidade de reter, a sutileza de relevar, a facilidade de aprender, a graça abundante de falar e de escrever. Ensina-me a começar, rege-me a continuar e perseverar até o término. Ó vós que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Este vídeo que vamos apresentar agora é o primeiro do que intitulamos Grupo de Prática Espiritual. É um vídeo do grupo das práticas espirituais. No vídeo passado, nós aprendemos sobre a importância do estudo do Catecismo Romano. Vamos ao início do vídeo. Hoje trataremos da quarta parte do Catecismo Romano, chamada a oração. Capítulo 1 da oração em geral. A necessidade da oração. Entre as obrigações do ministério pastoral, a mais necessária para a salvação do povo fiel é o ensino da prece cristã. Certamente grande número de pessoas ficará sem conhecer sua natureza e eficácia, se o pastor não fizer por explicá-la com religiosa perseverança. Por isso, o principal empenho do pároco está em conseguir em seus piedosos ouvintes compreendam o que devem pedir a Deus e de que maneira o devem fazer. Ora, todos os requisitos dessa oração, tão necessária, se encontram naquela fórmula divina que Cristo Nosso Senhor quis ensinar aos apóstolos. E por eles e seus sucessores, a todos que dali por diante abraçassem a religião cristã. Seu teor e sentido devem gravar-se de tal maneira no espírito e coração que nos ocorram com a maior facilidade. Para facultar aos párocos os meios de ensinarem aos fiéis ouvintes, essa espécie de oração, vamos dar aqui os pontos essenciais tirados de autores que se ocuparam largamente do assunto com a máxima competência. Se precisarem de outras explicações, podem os pastores auri-las destas mesmas fontes. O primeiro ponto que se deve ensinar é a absoluta necessidade da oração.
A prescrição de rezar não foi formulada como um simples conselho, mas antes como um dever rigoroso. Cristo, nosso Senhor, o inculcou nos termos seguintes. Abre aspas. É preciso orar sempre. Fecha aspas. Referência 2. Na referência 2 das Sagradas Escrituras está escrito: Disse-lhes também uma parábola para mostrar que importa orar sempre e não cessar de o fazer. São Lucas 18, 1. A Igreja também dá a entender a necessidade de rezar, naquela espécie de prefácio à oração dominical. Abre aspas. Exortados por ordens salutares e guiados por norma divina, ousamos dizer. Fecha aspas. Referência 3. A referência 3 são palavras do missal romano após o cânon. Isso que acabamos de ler, essa referência, está no missal, ou seja, o sacerdote faz essa leitura durante a missa. Já que a oração era necessária para os cristãos e como os discípulos lhe haviam pedido expressamente, abre aspas, Senhor, ensinai-nos a rezar, fecha aspas. Referência 4. Estando ele a fazer oração, em certo lugar, quando acabou um dos seus discípulos, disse-lhe, Senhor, ensina-nos a orar, assim como também João ensinou aos seus discípulos. São Lucas, capítulo 11, versículo 1. O Filho de Deus prescreveu-lhes uma forma de oração e deu-lhes ao mesmo tempo a esperança de alcançarem o que pedissem. Veja, pontos de destaque. Até agora, notamos algumas evidências, algumas anotações importantes. Uma delas, a mais necessária para a salvação do povo fiel, é o ensino da prece cristã. Outra anotação, outro ponto de destaque. Compreendam o que devem pedir a Deus e de que maneira o devem fazer. Outra anotação, outro ponto de destaque. Absoluta necessidade da oração. Já estamos notando a importância da necessidade da oração. Seguindo a leitura. Ele mesmo se tornou um modelo vivo de oração, pois não só a praticava assiduamente, mas até ficava a rezar durante noites inteiras. Referência 5. Naqueles dias, Jesus retirou-se para o monte a orar e passou toda a noite em oração a Deus.
São Lucas, capítulo 6, versículo 12. Os apóstolos, por sua vez, não deixaram jamais de transmitir as normas desta obrigação aos que se convertiam à fé de Jesus Cristo. Com a maior insistência, se punham São Pedro e São João a exortar os fiéis a esse respeito. Referência 6. São várias as referências. Primeira, do mesmo modo vós, maridos, convivei compreensivamente com vossas mulheres, seres mais fracos, tratai-as com honra, como herdeiras convosco da graça da vida eterna, a fim de que não sejam impedidas, na sua eficácia pela discórdias, as vossas orações que fazeis em comum. Primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 7. Também está nessa referência: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sede prudentes e sóbrios para vos entregardes à oração. Primeira carta de São Pedro, capítulo 4, versículo 7. Outra parte das referências: tudo o que lhe pedirmos, receberemos dele, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável aos seus olhos. Primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 22. Atenção para o destaque que fizemos aqui. Tudo o que lhe pedirmos, receberemos dele, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável aos seus olhos. Então, vocês podem notar que para obtermos os nossos pedidos que fazemos em oração, é necessário, antes que sejamos obedientes a Deus, guardando os seus mandamentos, obedecendo os seus mandamentos e fazendo tudo que seja agradável aos olhos de Deus. Também está, seguindo as referências, também está aqui na lista de referências do Catecismo a seguinte citação: sabemos que nos ouve em tudo quanto lhe pedimos. Sabemos que obtemos o que lhe tivermos pedido. O que sabe que seu irmão comete um pecado, que não é de morte, ore por ele, e Deus lhe dará a vida. Falo daqueles cujo pecado não conduz à morte. Há um pecado que conduz à morte. Não digo que rogue alguém por ele, com tanta confiança de ser ouvido. Primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículos 14 a 16. Aqui ele faz, comentário nosso, aqui ele faz referência aos pecados mortais e aos pecados veniais, assuntos que serão discutidos em outra oportunidade. Voltemos ao texto. Pois bem, seguindo a leitura. Os apóstolos, por sua vez, não deixavam jamais de transmitir as normas dessa obrigação aos que se convertiam à fé de Jesus Cristo. Com a maior insistência, se punham São Pedro e São Paulo a exortar os fiéis a esse respeito. Atentando à sua importância, o apóstolo lembra aos cristãos, em muitas passagens, a salutar necessidade de fazer oração. Referência 7.
Na referência 7, temos diversas citações das Sagradas Escrituras. A primeira diz: alegres na esperança, pacientes na tribulação, perseverantes na oração. Romanos, capítulo 12, versículo 12. Próxima citação. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pela caridade do Espírito Santo, que me ajudeis nas minhas lutas com as vossas orações por mim a Deus. Romanos 15, versículo 30. Outra citação. Fazei continuamente pelo Espírito toda a sorte de orações e de súplicas. Ocupai-vos nisto mesmo, com toda a perseverança, rogando por todos os santos. Efésios, capítulo 6, versículo 18. Próxima citação. Não vos inquieteis com nada, mas em todas as circunstâncias manifestai a Deus as vossas necessidades, por meio de orações e súplicas unidas à ação de graças. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Voltemos à leitura do texto. De mais a mais, sendo tantos os bens e auxílios de que havemos necessidade para a salvação do corpo e da alma, devemos recorrer à oração como única e melhor intérprete de nossa indigência. Como única e melhor intérprete de nossa indigência. Repetimos aqui. Como nossa intermediária em todas as nossas necessidades. Uma vez que Deus a ninguém deve coisa alguma. Referência 8. A referência 8 mostra a seguinte citação. Ou quem lhe deu alguma coisa primeiro, para que tenha de receber em troca. Romanos, capítulo 11, versículo 35. Voltemos ao texto. Então lemos, uma vez que Deus a ninguém deve coisa alguma, a referência 8 lemos agora há pouco. Não nos resta outro recurso senão impetrar por meio de orações aquilo de que necessitamos, pois Deus nos deu a oração como meio indispensável para lograrmos o objeto de nossos desejos. Vamos repetir aqui. Pois Deus nos deu a oração como meio indispensável para lograrmos o objeto de nossos desejos. Seguindo a leitura. Há, sobretudo, algumas coisas que não podemos indubitavelmente conseguir sem o auxílio da oração. Existe, por exemplo, nas sagradas preces, uma virtude extraordinária que promove eficazmente a expulsão dos demônios, pois de uma casta de demônios consta que só pode ser expulsa mediante o jejum e a oração. Referência 9. Na referência 9, temos a seguinte citação das Escrituras: esta casta de demônios não se lança fora,
senão mediante a oração e o jejum. São Mateus, capítulo 17, versículo 21. Voltemos ao texto. Por isso, privam-se de ótima ocasião de conseguir graças singulares todos aqueles que se não dedicam ao exercício habitual da oração fervorosa e frequente. São Jerônimo observava, abre aspas, está escrito, dar-se-á a todo aquele que pede, referência 10. Na referência 10, nós temos a seguinte citação: porque todo o que pede recebe o que busca, encontra, e a quem bate abrir-se-á. São Mateus capítulo 7, versículo 8. Voltemos ao texto. Portanto, se a ti não é dado, o único motivo de se não dar é o deixares de pedir. Sendo assim, pedi e recebereis. Referência 11. A referência 11 traz algo de São Jerônimo, que não vamos entrar em detalhe. Pois bem, dentre essa parte que aqui finalizamos da necessidade de oração, voltemos a alguns pontos principais que destacamos aqui. Lemos aqui, vimos, estudamos que Ele mesmo, Jesus, se tornou um modelo vivo de oração. Então notem que nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto aqui na terra, era um modelo vivo de oração para todos os que o viam. Também lemos aqui que os apóstolos não deixavam jamais de transmitir as normas desta obrigação, a oração. Destacamos aqui, transmitir as normas dessa obrigação. Sim, a oração é uma obrigação nossa. Outro ponto que destacamos. Há algumas coisas que não podemos conseguir sem o auxílio da oração. Muito bem, é isso mesmo. Existem coisas que sem o auxílio da oração não conseguimos, não podemos. Outros pontos de destaque que selecionamos. Privam-se de ótima ocasião de conseguir graças singulares todos aqueles que não dedicam ao exercício habitual da oração fervorosa e frequente. Vejam que interessante este trecho do que lemos há pouco. Estão privados de ótima oportunidade de conseguir graças. Quem não dedica ao exercício habitual da oração fervorosa e frequente. Então aqui é citado que deixamos de ter a oportunidade de conseguir as graças de que necessitamos se não tivermos um exercício habitual, ou seja,
se não fizermos sempre uma oração fervorosa e frequente. Então aqui também é dito a maneira que devemos fazer a oração, a maneira que devemos rezar deve ser de forma fervorosa e também deve ser de forma frequente. Outro ponto de destaque que trazemos: os apóstolos não deixavam jamais de transmitir as normas desta obrigação, desta oração, da obrigação de rezar. Então vejam a importância de considerar que, para rezar, existem normas, existem certas condições que devemos atender. Muito bem. Finalizamos então este vídeo do trecho do Catecismo Romano que tratou da necessidade da oração. E agradecemos a Deus por esta oportunidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Siga-nos no nosso canal, o Estudo do Catecismo Romano. Obrigado por nos acompanhar.